This call is now being recorded. Silvia está aí. Muito bem. Pode começar, Silvia. Pronto, eu queria, em 10 minutinhos, lembrar o que a gente pensou em conversar no encontro passado. E nunca nós vamos conseguir realizar o que a gente planejou, né? Faz parte da vida. A gente planeja uma coisa e nunca consegue alcançar todos os objetivos. Mas o encontro passado é um encontro muito importante, não é? É uma tentativa de aproximar a leitura imanente da pedagogia da autonomia, ou então, se vocês quiserem, da pedagogia da libertação. Todos os grandes pensadores que eu conheço até hoje, eles construíram as suas teorias em contraponto a outras teorias. Esse contraponto não é contrário, né? Pode ser reconstruindo positivamente ou criticando, né? No sentido de questionar, né? Não concordar, rejeitar algumas hipóteses, algumas teses, algumas proposições, né? Mas isso é muito importante, né? Nós, Ciro, Oi. O microfone está ligado e está dando eco. O meu? O microfone, sim. Não, não, era do Tiago. O Tiago já do desligou. Thiago? Isso, Eu pedi para desligar para não dar o eco. Obrigada. É bom que todo mundo fique com seus microfones desligados até que venha falar, para que não ocorra esses tipos de ecos, tá bom, pessoal? Aí quem quiser falar, levanta a mãozinha. Tem uma mãozinha aí que eu acho que dá para levantar. Bom, e isso isso que acontece de uma maneira geral também aconteceu com Paulo Freire, né? É uma das obras principais de Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, ela se desenvolve em contraposição com a pedagogia bancária. Então, é muito importante para nós, modernos, sabermos o que é pedagogia bancária, né? Qual é o conceito da pedagogia bancária. Então, se nós lermos o segundo capítulo de Paulo Freire, nós vamos verificar que não há autores que ele toma como referência, nem para defender a pedagogia libertária, nem para defender a pedagogia, nem para criticar a pedagogia bancária. Então, se a gente for fazer uma rápida leitura na história, nós vamos encontrar aquilo que eu penso ser dois pensadores que um fortalece a perspectiva de Paulo Freire e o outro, não podemos dizer que é um autor que Paulo Freire critica por defender a pedagogia bancária. O que defende pedagogia bancária é Durkheim, né? Durkheim, no livro Evolução Pedagógica, ele, no capítulo 3, ele vai, de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito direta, né, dizer que a educação, ele é um professor da escola normal, ele é um professor de um curso de formação de professores. A sociologia, na verdade, durkheimiana, ela nasce, com a sociologia educacional, as pesquisas que ele faz, as intervenções, as primeiras teorias durkheimianas, elas vão se fundamentar, então, na educação, né? E aí a escola, a escola de formação de professores, está surgindo na França. Me parece que ele é um dos primeiros professores, da área de teoria educacional, de fundamento da educação, de formação de professores. Então, esse livro é fundamental, para que todos nós que trabalhamos com a formação de professores e que nós temos vontade de nós nos formarmos, de contribuirmos para nossas formações, para a nossa formação específica, enquanto intelectual, enquanto docente ou enquanto alguém que quer fortalecer a sua capacidade de interpretação do mundo, de compreensão do mundo, ou então de nós interpretarmos a nós mesmos, conhecermos a nós profundamente, no sentido da gente nos reconstruirmos a partir da formação específica. Esse livro é fundamental.
E nesse livro eu sugeri que vocês lessem o capítulo 3, não é? Porque o capítulo 3 ele vai fazer uma reconstrução, ele vai recapitular, ele vai fazer uma análise muito profunda, né, da Ratio Studiorum como o fundamento da pedagogia moderna. Ele vai dizer o seguinte: se tem alguma experiência histórica importante que vai servir de fundamento e de alicerce, não é? Da escola moderna, então nós vamos encontrar isso nas escolas jesuítas, não é? Com o padre de Loyola, não é? E aquele livro ali, e outros livros também, que eu já mostrei aqui no encontro passado e que o Fábio já compartilhou, ele vai mostrar a quantidade de escolas jesuítas que tinha na Europa. É uma enormidade. Então, se o primeiro sistema educacional no sentido do sistema de ensino, não é? Em que vai ser colocado um conjunto de regras e normas, em que o professor vai ter que ser obrigado a seguir, não é? O que eles chamam de programa de estudo, mas se a gente for ler a Ratio Studiorum, né, não se estuda no sentido que eu entendo o que seja estudo, não é? Uma atividade humana sensível, um trabalho de si em si por si, uma atividade que amplie os nossos campos de percepções. Não é isso que o Durkheim vai ressaltar. O que ele vai ressaltar é a conversão dos pagãos em cristãos. Então, como é que isso acontece? E ele vai chamar isso como um processo educativo. Então, o processo educativo na mente de Durkheim é um processo de adaptação do ser humano a uma realidade específica, a uma sociedade, não é? A uma sociedade que tem normas, que tem preceitos, que tem instituições. Então, na mente de Durkheim, a educação, o objetivo da educação é exatamente esse. É contribuir para as pessoas se adaptarem a viver em sociedade. Essa que é o princípio fundamental da sociologia de Durkheim. Ele tem em mente, depurando essa concepção, que uma geração, não é, ela contribui para a formação das gerações seguintes através da socialização, não é? Então, as gerações passadas, o meu pai, a minha mãe, meus avós, os pais de vocês, os avós de vocês, contribuíram para se perpetuar essa sociedade em que nós nos encontramos. Então, ele vai encontrar os fundamentos para a sociologia dele na Ratio Studiorum. Por outro lado, né, então vamos dizer o seguinte: se a gente levar em consideração o que Paulo Freire chama de pedagogia bancária, que é a afirmação da relação entre um sujeito, que é o educador, e que deposita os conhecimentos numa vasilha, que é um aluno, nós vamos encontrar esse padrão de educação lá nos jesuítas, na Ratio Studiorum. Ou seja, nisso, né, que o Durkheim está fundamentando como os princípios básicos que nós devemos levar em consideração para poder fazer com que a educação progrida, não é? Então, a educação também ela também tem um progresso dentro dela, não é? E o fundamento dela, Durkheim já encontrou, né? O fundamento dela são as escolas jesuítas, não é? Com o padre Loyola, não é? E que está difundido na Europa. Então, se nós lermos com atenção o capítulo 2 do Paulo Freire e fizermos uma coluna no nosso caderno separando pedagogia bancária e pedagogia da autonomia, pedagogia libertária, nós vamos encontrar vários elementos do que o Paulo Freire chama de pedagogia bancária nesse capítulo 3 do Durkheim. E aí, se vocês tiverem curiosidade e ler um autor, não é, que eu mostrei na semana passada e que vocês vão ter acesso, que a gente vai deixar todos esses autores que eu estou citando, a gente vai deixar num site para vocês terem acesso a eles. Então, não precisam ficar preocupados com isso. Todos os autores que eu estou citando aqui,
Eu só estou citando o autor que tem PDF e que é de fácil acesso, e nós vamos disponibilizar para vocês. O importante aqui, nesse momento, é vocês prestarem atenção para vocês perguntarem, questionarem, tirar dúvidas, não é? Então, você tem essa referência da pedagogia bancária no capítulo 3 do Durkheim. Aliás, o seguinte, em todo esse livro, Durkheim vai fazer a defesa da pedagogia bancária. Ele é um grande protagonista da pedagogia bancária. Por outro lado, não é? Então você vai encontrar tudo o que Paulo Freire fala de pedagogia bancária muito relacionado com o capítulo 3 do Durkheim. Se vocês lerem a Ratio Studiorum, aí que vocês vão ver, não é? É a configuração quase que perfeita daquilo que Paulo Freire chama de pedagogia bancária. Por outro lado, a pedagogia emancipatória, ela pode ser vislumbrada, pode ser identificada no livro do Discurso da Servidão Voluntária, não é? É do Etienne Laboété. Então, nesse livro, O Discurso da Servidão Voluntária, existe uma preocupação com a emancipação humana, não é? Com a libertação, com a liberdade. E eu acho esse texto escrito, não é, no século XVI muito significativo, não é? Porque no livro ele vai dizer, não é? Ele vai começar o livro com uma dificuldade de nomear isso que é real, né? Que era real na época dele e que é real na época de hoje. O que é real? A maioria das pessoas se sujeitarem ao domínio de poucas pessoas. O que justifica isso? O que justifica a escravidão, né? O que justifica os judeus abaixarem a cabeça para o Hitler? O que justifica os trabalhadores baixarem a cabeça para o patrão, se os trabalhadores eles são a maioria? O que justifica isso? Como explicar a força do tirano, que é um homem só, que tem um olho, que tem duas orelhas, que tem dois braços? Como explicar, não é, um homem dominar uma população inteira? Então, o livro trata disso. E a resposta dele, não é que a libertação dessa subjugação se dá através da consciência, e ele vai dizer textualmente que é o estudo, não é? O estudo que é um elemento fulcral do processo para desencadear todo o processo de emancipação. Isso está textualmente no livro. Mas nesse livro que ele fala sobre a pedagogia bancária, não é? sobre a pedagogia da emancipação, a pedagogia da libertação, a pedagogia da autonomia, nesse livro do Laboété, ele é um livro muito interessante, que ele vai, no início, né, colocar um desafio para nós, como é importante a gente encontrar, não é, a palavra certa, para o nome certo e para as condições reais certas. Ele vai se perguntar como é que se dá o nome disso, né? E só lá na frente é que ele vai dizer que é a servidão voluntária. Quer dizer, o tirano existe pela própria responsabilidade das pessoas que se calam, das pessoas, não é, que abaixam a cabeça. Então, ele vai construir uma ideia muito interessante, que é a ideia da dominação, não é, simbólica, da dominação baseada no costume, baseado no hábitos, não é, que é uma categoria que o Durkheim vai desenvolver no capítulo 3 da Evolução Pedagógica. O conceito de hábitos não é de Bourdieu, é de Durkheim no capítulo 3 da Evolução Pedagógica. Eu fiquei perplexo, né? Que eu não sabia disso, e para mim foi importante, né? De saber como é que as categorias elas são históricas, elas são produzidas no tempo, e como nós, que somos contemporâneos, que estamos vivendo esse mundo no século XXI, como nós somos muito frágeis em termos de conhecimento, né, da história do nosso campo de pesquisa, e que às vezes a gente fica surpreendido, e que bom que a gente fique surpreso com determinadas descobertas, não é?
Mas aí o Durkheim, nesse capítulo 3, desenvolve de uma maneira muito interessante o conceito de hábitos, não é? Mas, enfim, isso foi o que foi por para mim, é muito interessante, é muito importante que vocês leiam esses dois livros, não é? O Discurso da Servidão Voluntária, o capítulo 3 da Evolução Pedagógica do Durkheim e o capítulo 2 da Pedagogia da Bancária. Por quê? Porque a leitura imanente, isso que eu vou compartilhar com vocês, né, que se desenvolveu no grupo de pesquisa, não é? Está relacionado muito com isso, não é? Está relacionado com a possibilidade de nós nos transformarmos em homens e mulheres livres pelo estudo. E eu queria dizer para vocês que é muito difícil estudar. Não é fácil estudar. O estudo não é uma atividade valorizada pelo mundo contemporâneo, pelo mundo moderno, por dois motivos. Primeiro, que nós estudamos no tempo livre, né? E no capitalismo, de acordo com Harvey, desde a década de 70, se aprofundou a compressão do espaço, né? Então as aulas virtuais, né, que os professores hoje trabalham, os professores trabalham nas suas casas. Então, o espaço de produção, o espaço empresarial invadiu os lares através do computador. Eu que tinha na minha mente, na década de 90, que nós éramos livres, eu tinha na minha mente, na década de 90, que nós éramos o último bastião do capitalismo, ou seja, o capital ainda não tinha conseguido dominar os professores, estava tentando fazer isso, controlar isso através do currículo, através da formação de professores, através das políticas públicas educacionais, das LDBs da vida, não é? Das BNCCs da vida. Tudo isso são formas de controle e de docilização do professor, né? Mas eles não tinham encontrado a forma. Bom, a forma são as plataformas online. Então, hoje, eu penso que nós estamos num momento muito delicado. Por quê? Porque nós temos que disputar, nós do campo progressista democrático, nós temos que disputar a hegemonia, não é? Virtualmente nas aulas remotas. E qual é o ponto que está em questão? O que está em questão, aos meus olhos, é nós transformarmos o ambiente virtual num ambiente em que predomine a pedagogia libertária, a pedagogia da autonomia. E essa pedagogia da autonomia, ela só pode ser exercida se vocês usarem a fala, se vocês me interromperem, se vocês me questionarem, se vocês lerem o que eu sugiro para vocês lerem, né? Porque o que Paulo Freire, o que o Laboete fala como pedagogia bancária, não é uma coisa unilateral, não é? Então, se o professor, o educador, é um pedagogo bancário na medida que ele deposita informações no aluno, o aluno também se permite ser depositário. O aluno é cúmplice desse processo da pedagogia bancária. É uma questão dialética. Então, os alunos, eles não podem se sujeitar a ser depósito. Os estudantes não podem aceitar ser depósito. Como é que o estudante ele pode, né, desarmar essa operação bancária que faz parte da cultura capitalista, da cultura escolar capitalista? Como ele pode fazer isso? Deixando de ser aluno para se transformar em estudioso. Ou, se vocês quiserem uma outra palavra que seja mais próxima e que vocês ouvem mais com mais frequência, serem pesquisadores. Se os estudantes não forem pesquisadores, não forem estudiosos, não fizer do estudo uma trincheira de emancipação e de libertação, se os estudantes não se esforçarem no estudo, porque o estudo foi feito para poucos, não é assistir aula, não é ir para a escola, estou falando estudar, tirar um tempo durante o dia para estudar, um tempo socialmente necessário para desenvolver o seu intelecto,
né? Então, o capital, as relações capitalistas, as formas sociais que nós personificamos, vai negar a possibilidade de nós estudarmos, não é? O capitalismo existe para desencadear um processo de embrutecimento do ser humano. E o embrutecimento, de acordo com Jacques Rancière, no livro O Mestre Ignorante, ele se cristaliza no ensino. É no ensino, na aula. Quando o professor assume, não é, a autoridade e a responsabilidade de dar aula, quando o professor fala que ele é profissional e a profissão obriga ele a dar aula, pronto, ele assimilou a ideologia da pedagogia bancária, não é? Então, é preciso, vocês notem como é difícil a gente romper com a pedagogia bancária, porque tanto eu quanto vocês, não é? Basta nós começarmos num processo formativo que tem alguma coisa que fica atentando a gente de me colocar no lugar do professor e colocar vocês no lugar do aluno. Ou seja, há uma coisa sintomática, alguma coisa subjetiva, alguma coisa que está na alma de vocês, não é? Que vocês não sabem de onde que vem e para onde que vai, que é se posicionar como uma pessoa para ouvir. E eu, não é, me posicionar numa pessoa que é para falar. Pronto, isso é pedagogia bancária. E isso tá vinculado, não é impossível dissociar essa ideia, não é, da prática de ensino. Então, as salas de aulas na universidade, nos programas de pós-graduação, na graduação, reproduz, não é, incessantemente a pedagogia bancária. Ou seja, a sujeição do professor e do aluno à opressão do processo capitalista de produção, né? No sentido de nós nos transformarmos em acessórios desse processo e perdermos a oportunidade de nós nos constituirmos como sujeito, né? Então, a autonomia não é uma coisa muito difícil. A autonomia é a capacidade de se expressar verbalmente e de se expressar oralmente. E isso as pessoas não aprendem a fazer, não é? As pessoas não aprendem, têm uma dificuldade muito grande em escrever e têm uma dificuldade muito grande em se exprimir, né? As pessoas têm um medo muito grande de se revelar quem é ela, né? Ao que vão achar de mim. Então, dane-se o que as pessoas vão achar. Dane-se. A gente não tem que se preocupar com isso. Entendeu? Senão nós temos que entender que nós somos humanos e que nós erramos. Faz parte da humanidade. Nós não somos seres plenos. Então, esse debate, essa discussão, eu vou escrever um texto para compartilhar com vocês, estou escrevendo, né? Mas é preciso que vocês leiam esses 4 autores, né? O Paulo Freire, do capítulo 2, o Durkheim, do capítulo 3, e o Laboete, da servidão voluntária, para vocês entenderem a situação em que nós nos encontramos, né? Hoje nós nos encontramos numa situação muito pior, porque hoje o tirano não é um homem, o tirano é a lógica da mercadoria, é a mercadoria. O tirano hoje é essa vontade que nós temos de ser profissional. Então, veja a complicação, né? Desejar ser profissional é cavar a nossa própria cova, não é? Nos prepararmos para ir para a guilhotina, não é? Nós nos prepararmos para nós irmos para o abatedouro. Ou seja, abrir mão da nossa liberdade, não é? Trabalhar 40 horas por dia, isso que é um profissional, né? Trabalhar 40 horas, ganhar um salário merreca, não é? E ter que ser feliz com isso. Ou seja, de todas as formas, tudo aquilo que nós temos como potencial, como criatividade, fica comprometido nessa lógica,
não é de ser profissional e ganhar um salário, ganhar dinheiro e depois cumprir norma, cumprir regra, ter um monte de atribuições, né? Então, nós, na escola, de acordo com Durkheim, nós somos habituados, a cumprir ordens, a fazer aquilo que nos solicitam, e da melhor maneira possível. Então, se cria um costume, um hábitos, não é hábito, é um hábitos, porque o hábitos envolve rotina, mas envolve também a questão do poder simbólico, envolve práticas, envolve uma série de questões. Não é? Então, não é só hábito, não é só rotina, envolve também sensações, envolve também o gosto, envolve também uma série de implicações que eu não vou entrar aqui hoje nesse negócio, nessas problemáticas. Mas esses textos que eu sugeri que vocês lessem para nós conversarmos e aprofundarmos no encontro passado, tem esse objetivo, de mostrar para vocês que estudar é lutar, estudar é uma atividade de homens e mulheres livres. Escravos não estudam, escravos não são escritores, escravos não são acadêmicos. Pior do que isso, hoje os professores e os acadêmicos, os professores universitários, estão virando proletários. O que é proletário de acordo com Marx? É aquele que não tem autonomia de decidir como trabalha no seu ambiente. Então, hoje, os professores têm dificuldade, mesmo da universidade, de trabalhar com os autores que ele gostaria de trabalhar, porque o currículo está dado. A gente só tem um pouco de liberdade nos programas de pós-graduação. E é por isso que E aí, quer dizer, o programa de pós-graduação vai comprimir essa liberdade através da lógica do produtivismo, produzir artigo, produzir, e aí os professores ficam loucos com isso, então ficam sem um ambiente, um ambiente que é salutar para você produzir um conhecimento em liberdade. Então, os professores produzem sob pressão, e produzindo sob pressão, eles perdem o sabor, a alegria, perde a alma do estudo, a alma da atividade intelectual. Então é muito complicado isso. Então, a gente avançou em várias questões, em vários temas no encontro passado, e eu não tive a oportunidade de fazer essa relação como eu estou fazendo agora, para vocês entenderem o que vocês vão encontrar nesses capítulos, não é? Então, a leitura imanente, ela é comprometida, é um método de estudo que ela está comprometida com a pedagogia da autonomia, não é? Então, a gente tem um campo, não é? A gente tem um campo teórico em que nós nos filiamos, não é? Que é o campo, não é? Da teoria crítica, da filosofia radical, da perspectiva libertária, da perspectiva revolucionária. Então, é por aí que nós vamos construir no grupo de pesquisa, com o grupo de pesquisa, no grupo de pesquisa, e isso ainda não está acabado, não é? Ainda tem muita coisa por fazer, que é a tal da leitura imanente ou do estudo imanente, não é? Ou seja, é um método, não é, que faz com que as pessoas, não é, elas tenham que dedicar um tempo da sua vida ao estudo. É isso, a leitura imanente passa por aí. E nessa dedicação, nós construímos uma interioridade libertária, nós construímos uma espiritualidade, uma alma, uma coragem, uma energia, uma força, uma pulsão, né? Nós construímos um sentimento dentro de nós, né? Que é o desejo de estudar, a vontade de estudar, de não abrir mão disso, de não abrir mão de nós, porque o conhecimento faz parte da existência do ser humano, né? Então isso ganha materialidade nos momentos do método da leitura imanente. A leitura imanente é uma totalidade concreta, né? Tem vários movimentos e que eles estão integrados e que eles atuam ao mesmo tempo para um objetivo. Qual é o objetivo? Emancipar os homens
e as mulheres do domínio e do controle do governo dos outros, em última instância, do governo do capital. Então, a leitura imanente é um exercício espiritual, é uma ginástica intelectual, é um trabalho na interioridade. A partir da exterioridade, a gente trabalha a interioridade, não é? A gente trabalha o desenvolvimento da capacidade das pessoas serem escritores por eles mesmos. Então, é isso que vocês vão viver conosco aqui, né, nesses 8 encontros que a gente vai fazer. Se precisar de mais 1 ou 2, né, a coordenação do curso já se sensibilizou e não vai ter problema de me dar mais 2 encontros, se assim for necessário. Mas hoje, então, não é? Hoje nós pretendemos fazer uma leitura sobre a gênese da leitura imanente. A leitura imanente nasceu num útero, né? Tem um útero, né, onde a leitura imanente, né, ela foi nascendo, ela foi se desenvolvendo, né, os seus órgãos, né? E eu acho que um dos úteros, a leitura imanente, ele tem uma mãe que tem vários úteros, né? Então, um dos úteros dessa mãe é esse texto da estética da existência. Esse texto, então, abre a possibilidade da gente avançar, ir além de Paulo Freire, né? Todos nós sabemos que o método Paulo Freire ele é proposto para a educação de jovens e adultos. E toda a metodologia, a palavra geradora, a palavra mundo, os círculos de cultura, o conjunto dos elementos que vão constituir aquilo que a gente chama de método do Paulo Freire, que não é um método de pesquisa, não é? É um método de formação, não é um método de pesquisa, é um método em que as pessoas aprendem a fazer a leitura do mundo, a leitura de si, mediado pelas palavras mundos. Isso é muito importante, porque a palavra em Paulo Freire não é alguma coisa reduzida à literatura ou a letras, né? Não é alguma coisa reduzida à sintaxe, não é alguma coisa reduzida a signo. A palavra, para Paulo Freire, ela é indissociável do mundo. Então, ele junta as duas coisas, palavra-mundo. Quando ele faz isso, né, ele faz uma contribuição muito grande para a perspectiva marxista, para a perspectiva marxiana, não é? Para o conceito de categoria. Não é só para Marx, não, é para Hegel também. Se vocês lerem a lógica da ciência, não é? Lá é onde Hegel vai desenvolver o conceito de categoria. Eu estou falando para vocês que Paulo Freire é um gênio. Ele vai dar um salto epistemológico que Hegel e Marx não conseguiu dar, que é entender que o ser e a consciência são indissociáveis. A palavra é indissociável do mundo. Então, o nosso pensamento é mundo. O mundo está no nosso pensamento. Se o mundo está no nosso pensamento e está gerando sentimentos, nós, cosmologicamente, somos um e a mesma coisa. Homem e natureza, homem e cosmos, eles são indissociáveis. Então, essa perspectiva da unidade, da diversidade, fica muito claro com a teoria de Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire, eu não vou explorar, né, todos os aspectos importantes de Paulo Freire aqui, porque não vem ao caso, né? Eu estou escrevendo um livro que espero que até novembro eu consiga escrever, que é A Potência do Estudo, né? E que o terceiro ensaio, né, vai ser só sobre essa problemática. Então, vocês vão encontrar lá. Eu vou compartilhar alguns ensaios que eu já escrevi com vocês, né? Mas eu não vou explorar aqui essa questão do Paulo Freire. Só quero indicar para vocês a importância de Paulo Freire no pensamento pedagógico contemporâneo, ocidental. Paulo Freire, ele é um pensador universal, ele não é um pensador brasileiro, ele é um pensador que ele contribui em vários campos, né? Então, ele como filósofo,
né? Ele conseguiu ir além de Kant, conseguiu resolver um problema ontológico de Hegel, de Marx, né? Com essa palavra, com a palavra mundo. E aí a gente tem que entender o que significa essa palavra mundo, né? Então, se a palavra mundo quer dizer, para mim, na minha interpretação, que o mundo está na palavra e a palavra está no mundo. Nós não podemos dissociar isso. Olha, se isso é verdade, então os professores, os educadores, os estudantes, os estudiosos têm um lugar especial no mundo, né? Que é fazer com que esse mundo venha à tona, seja descoberto, né? Que esse mundo seja revelado. Né? Agora, o mundo só pode ser revelado pelas palavras mediado pela pesquisa, pela atividade humana sensível, que é o trabalho pedagógico, que eu chamo do trabalho do pedagógico. Né? Qual é o problema no sistema capitalista? É que o sistema capitalista impede o professor trabalhar através da pedagogia bancária. Ele reduz a docência a ensino, a transferir informação. E aí, na universidade, na educação básica e no ensino médio, são poucos os professores que fazem pesquisa. E quando faz pesquisa, é uma pesquisa pontual, né? É uma pesquisa empírica, é uma pesquisa bibliográfica dissociada do mundo, como se fosse alguma coisa para apresentar num congresso, para publicar numa revista. E nós, os professores e os estudantes, não conseguimos religar. É isso que nós fazemos relacionado com o mundo. Então, o que se faz na escola e na universidade, as pesquisas, são completamente dissociados da nossa vida, da nossa existência. Então, a gente não consegue ver nexo. Os professores, não é, da educação básica, quando eu consigo fazer algumas entrevistas e fazer um trabalho de formação, o que eles questionam é que eles não são reconhecidos. O desejo não é nem aumentar o salário, mas eles não são reconhecidos. Né? Mas por que eles não são reconhecidos? Porque eles não têm autoridade intelectual. Ah, mas por que eles não têm autoridade intelectual? Né? Porque a crítica é uma arma. Conhecimento é uma arma. O conhecimento, não é, promove revoluções sociais. É por isso que a gente não consegue fazer pesquisa séria na educação básica e, às vezes, em muitos casos, na própria universidade. O que a universidade nos cobra é publicar. Sim, mas para você publicar, você tem que pesquisar. Uma pesquisa séria, a gente não consegue fazer em menos de 10 anos, 8, 15 anos, não. É uma coisa que a gente vai acumulando, vai descobrindo. E com o tempo é que a gente ganha solidez, é que a gente ganha força, coragem, não é? A gente ganha lastro, a gente ganha memória, a gente consegue acumular conhecimento para a gente poder fazer associações e contribuir para que a ciência avance. Então, como a universidade e a escola há muito tempo não faz pesquisa séria, é muito fácil o negacionismo ocupar o espaço que ele está ocupando no Brasil e na América Latina. É fácil fazer isso. Por quê? Porque as pessoas vão para a escola para poder ser profissional e depois inserir no mercado de trabalho. É essa a perspectiva, não é? Então, a ciência virou instrumental. O Habermas tem um livro muito interessante, A Técnica e Ciência enquanto Ideologia, não é? Então, a técnica e a ciência são ideologias. A pesquisa virou uma coisa ideológica. A pesquisa é para concorrer, vaidade, para ter currículo Lattes e assim sucessivamente. Então, eu acho que a leitura imanente vem para colocar uma cunha e fazer uma pergunta fundamental. Quando eu estudo, quando eu vou para a escola, quando eu dou aula, o que está acontecendo com o meu ser? Em que essa atividade contribui para eu me constituir como um ser humano melhor? Em que vocês estão melhorando ao contribuírem, ao participarem desse curso, dessa formação? Vocês têm que se fazer essa pergunta, né? Em que nós conseguimos avançar? Em que vocês estão contribuindo para a minha formação? Em que eu estou contribuindo para vocês? Nós temos que pensar sobre isso. Vocês têm que pensar. Porque se nós abrirmos mãos
abrirmos mão de pensar nisso, nós vamos abrir mão de pensar a nossa liberdade, a nossa autonomia. Ou seja, nós vamos nos corromper, nós vamos ser corruptos de nós mesmos. Né? Nós vamos abrir mão da condição de sujeito e nós mesmos vamos aplicar a pedagogia bancária em nós. E isso eu creio que ninguém está querendo. Então, um dos úteros, não é, da leitura imanente é esse texto do Rodrigo Ventura sobre a estética da existência, Foucault e psicanálise, que eu queria ler aqui com vocês, não é? O meu objetivo é duplo, é fazer a leitura desse texto mostrando uma peça cultural e artística em que a leitura imanente teve o seu nascedouro filosófico, não é? Então, esse texto aqui tem muitos elementos que foram incorporados pela leitura imanente, não é? E também junto aqui com vocês, para vocês perceberem como é que se trabalha com a leitura imanente, com o método de estudo. Antes de eu começar a fazer leitura, não é, eu quero dizer para vocês que o objeto da leitura imanente é o estudo. E o estudo, não é, para nós, para a leitura imanente, o estudo é uma atividade humana sensível, ou seja, é alguma coisa que implica a sensibilidade humana. Implica o campo de percepção e o campo dos sentidos, né? Então isso é o estudo. Então, quando nós estudamos, nós ampliamos as nossas percepções. Então, o pensamento que é desencadeado no estudo é igual a palavra mais sentimentos, porque não tem estudo sem palavras, né? E a palavra desperta sentimento no ser humano, né? E isso está implicado também a criatividade, a possibilidade da gente inventar outros mundos, outras falas, outras palavras, e de nós nos reinventarmos nós mesmos. Nós somos capazes de nós nos reinventarmos, de nós nos produzirmos em outra coisa diferente dessa que nós somos hoje. E nós podemos fazer isso pelo estudo. E é por isso que nós não estudamos, como eu penso que nós deveríamos estudar, né? Como eu penso que os estudantes e os professores deveriam estudar. Nós não estamos aqui num curso, não é, para açougueiro, nós não estamos num curso para estar aqui, nós estamos num curso de estudantes e professores. E se nós nos perguntarmos quantas horas nós nos dedicamos por dia ao estudo, a gente vai, não é, verificar que são muito poucas as horas que nós temos para nós nos dedicarmos. E, às vezes, não com regularidade, não com sistematização e não com método. A gente faz de uma maneira arbitrária, sem muito bem saber onde que nós vamos chegar, qual é o resultado, e assim vai. Mas, então, eu queria que vocês tivessem isso em mente. Estudo é um exercício espiritual, é uma meditação, é isso que nós estamos fazendo aqui. É uma meditação espiritual. Nós estamos trabalhando na nossa alma, no nosso ser. Então, a gente não pode aceitar colocar na nossa mente, territorializar a nossa mente com determinados conceitos e ideias, né, que vão nos dominar, e quando a gente ouvir a palavra estudo, vai associar a obrigação como se fosse uma coisa chata, porque é isso que acontece na maioria das vezes. Então, a nossa mente, ela é territorializada com determinadas palavras que têm determinados sentidos e conteúdos. Então, a leitura imanente, ela tem o objetivo de desterritorializar essa literaturalização que foi territorializado na nossa mente para colocar outros sentidos para que a gente perceba o mundo de uma maneira diferente. Então, estudar é um exercício espiritual, é uma forma de nós trabalharmos na nossa alma, de vocês trabalharem na alma de vocês. Então, a gente não pode se deixar se banalizar com as noções de estudo do senso comum ou do positivismo, não é, do que seja estudo, ou então olhar para o estudo como se fosse uma atividade instrumental. Eu estudo para fazer prova ou para fazer concurso. Não é isso. Estudo para nós é muito mais do que isso.
É fazer da sua vida uma obra de arte. É desenvolver um campo de percepção. E tudo isso, o fundamento disso é a amizade. Ou seja, é a gente romper com a autoridade vertical. É vocês não me veem e não me considerarem como professor. Eu não estou professando nada, eu estou compartilhando com vocês todos os meus sentimentos, tudo que eu aprendi na minha vida. Eu estou doando para vocês um pouco da minha vida. É isso que está acontecendo aqui. E vocês também estão doando a vida de vocês para mim e para as outras pessoas que estão aqui nesse espaço. Então, nós estamos fazendo um processo de depuração humana, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, ainda que seja virtual, ainda que seja num encontro remoto, né? Nós estamos abrindo a possibilidade com o encontro de hoje para operar uma revolução em nós mesmos. Por que a gente precisa esperar a revolução comunista para a gente ser livre? Nós podemos fazer isso hoje, agora, neste momento, ainda que virtualmente. Então, é preciso a gente ter consciência do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui é doar um tempo da nossa vida, da nossa existência, para nós, um para os outros e os outros para nós. Nós estamos contribuindo para nós ampliarmos os nossos horizontes, as nossas percepções, os nossos sentidos, os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos amores, as nossas amizades, tudo isso está acontecendo aqui. Isso acontece também na sala de aula, mas a pedagogia bancária, ela domina de uma forma tão profunda que as pessoas não conseguem ver isso que Paulo Freire chama de amorosidade e de boniteza da relação pedagógica. O que a gente enxerga na sala de aula é aquele que tem autoridade e aquele conjunto de gente que não tem autoridade nenhuma. É isso que a gente vê na sala de aula. A gente tem que romper com isso. Não é? A gente tem que... Por quê? É porque assim a gente pode construir uma outra sociedade. Não é possível construir uma sociedade dos nossos sonhos se nós continuarmos as mesmas pessoas. Se nós não nos modificarmos enquanto humanos, não é? Se nós não modificarmos as nossas relações, as nossas essências, não adianta tomar o Estado, não adianta nada disso, não. Bom, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que mudar, aqui e agora. Não é o céu. A gente tem que trazer o céu para a terra. Né? E ter a coragem de viver como Jesus. Simples, humilde. Amar o próximo como se ama a si mesmo. Bom, então eu vou fazer uma dupla atividade com vocês. Eu vou fazer a leitura da estética da existência. Ao mesmo tempo, eu vou marcando já agora como é que se faz leitura imanente. Ciro. Diga. Guto tinha levantado a mão, depois ele baixou. Guto, você quer falar? Quero sim, Fábio. Obrigado, Fábio. Beleza. Boa noite, Ciro. Boa noite a todos. Eu observando, Ciro, toda a construção do conhecimento que você vem fazendo, né, essa reflexão da questão do estudo, da questão da perspectiva de Paulo Freire com a questão da pedagogia, da autonomia, né, da crítica à concepção bancária, da relação do professor como sujeito e o aluno como incidência, como objeto a receber apenas a pancada do conhecimento, ou seja, da ciência já feita pelo professor, e ele apenas assimilar aquilo e reproduzir o conhecimento do professor e não ter a liberdade de realizar o fenômeno da crítica, certo? E pegando as perspectivas como posso dizer, do confronto dialético entre a visão de Durkheim, né, na obra A Evolução Pedagógica, e Laboité, referente à questão da servidão voluntária, e você fazendo essa sua crítica e nos estimulando e nos instigando, eu fico pensando que esse processo da relação professor e aluno, ele tem antecedentes maiores. O sujeito nasce na família, que eu estou meio rouco, o sujeito nasce na família, ele vive uma educação bancária na família. O pai e a mãe é autoridade e ele não pode se expressar. Quando ele vai se expressar e dizer alguma coisa que é contra o pai, contra a mãe, ele é criticado.
Aí ele passa esse tempo até um determinado tempo com a família. Aos domingos e aos sábados, ou nas terças e quartas, ele vai para onde? Depois da família, vai para a igreja, né? Aí, lá, ele é submetido a uma autoridade maior. Há duas supra-autoridades. A autoridade do pastor, do padre, e depois a autoridade de Deus, certo? Então, ele já é submetido a outra autoridade. Então, várias autoridades, ou seja, vários governos dos outros. Ele chega na escola, ele é submetido a outro poder. O poder da direção, o poder da coordenação e o poder do professor. Então, ele é submetido ao governo dos outros. E ali ocorre a disciplina do corpo. Ele não pode nem levantar a mão quando o professor está escrevendo, porque se ele levantou a mão assim, o professor viu e pergunta, o que você está fazendo? Foi o quê? Está conversando? Pronto, ele não tem expressão, já tem submetido também. Aí ele tem que prender o corpo, estancar a lei do movimento, que é dinâmica, e ele não consegue fazer a expressão de ter autonomia, porque até o movimento da perna incomoda o professor. O movimento do braço, se piscar o olho, e se olhou para o lado. Então, tem a dinâmica da autoridade. Quando o professor faz algum questionamento e fala bem assim, ninguém se expressa aqui, ninguém fala nada. Quando o aluno fala, o professor fala, não é isso não que está dizendo não. Já mata o cara de novo. Não, não é isso não. Ele não sabe nem dizer assim, ei, gostei da sua análise. Eu vou tentar pegar um gancho com ela e vamos construir junto. Certo? Então, o aluno, depois disso, o aluno entra em outro ciclo, que é o ciclo das amizades também. E ele é reprimido novamente. Os círculos das redes sociais, ele é oprimido também. Depois... Não vai sobrar nada, Guto, assim. Aí presta atenção. Depois disso, ele entra no ciclo da universidade. Olha, que loucura. E depois entra no ciclo do trabalho. Então, peraí. Ele vive em um circuito de opressão. E aí, onde é que está? O ponto central, que deveria ser, né? Acredito eu, que deveria ser o estudo não se torna isso. O estudo se torna o circuito de condicionante de aceitar e naturalizar o processo de dominação. Então, quando você traz essa reflexão, eu fico me vendo como um professor da rede pública municipal e estadual. E aí, no retorno às aulas agora, eu apliquei um pouco da leitura imanente, e aí eu percebi, eu falei um pouco de Paulo Freire, falei da questão dele, foi um educador, ele é o patrono da educação. Antes de ser reconhecido como um grande pesquisador e um grande intelectual aqui no Brasil, ele foi reconhecido na Europa, que muitas vezes a gente cospe nas pessoas que são maravilhosas nossas aqui, e que ele trabalhava com a questão palavra-mundo. E a palavra-mundo é a relação da linguagem com os objetos da realidade, que não se pode separar. E a questão é, aqui na escola acontece a palavra-mundo, aí o aluno diz para mim, não, aqui acontece a palavra pela palavra. Aí eu disse, poxa, muito bem, por quê? Aí ele, porque o professor fala, eu não entendo nada. Então, automaticamente, e eu disse, mas quando eu aplico essa arte de pensar, eu chamei de arte de pensar, né? Essa arte de pensar, que usa uma lógica concreta, o que acontece? Ele, professor, posso ser sincero com o senhor, a gente consegue captar e consegue ter posicionamento, a gente consegue criticar. Então, o problema está onde? Ele falou, aqui na escola, entre nós, aqui o problema se encontra na escola. Mas quando a gente sai da escola, o problema também está na família. E quando eu saio da família, eu me encontro no problema da igreja. E quando eu me vejo no problema da igreja, e que eu tenho que trabalhar, eu vejo que eu tenho um problema no trabalho. Então, eu sou dominado, professor. Eu digo sim, mas como você pode romper essa dominação? E ele falou, rapaz, professor, eu não sei. Eu digo, eu estou trabalhando com vocês. O estudo, cara. Então, como eu posso trabalhar o estudo? A escola trabalha o estudar, aí eu fiz aquilo, sim, que é muito importante. Eu fiz um questionário e coloquei no quadro, o que é estudo? E eu disse, se você não sabe conceituar o que é estudo, você não sabe estudar. Porque a gente é aquilo que nós nos ocupamos. Então, se você não sabe o que é o estudo, automaticamente você não sabe a ação, o verbo da ação no infinitivo, que é estudar. Então, quer dizer que você passou do primeiro, da pré-escola, até o segundo ano sem estudar. Então, o que você faz aqui na escola? Aí a galera, a gente não sabe. Eu digo, assistir aula.
Então, vamos aí comecei, eu peguei o conceito de cada aluno sobre o que é estudo. Ciro, nenhum conseguiu saber o que é estudo. Nenhum disse que era a palavra muito distante da realidade. Ô, Guto, se você fizer isso na universidade, também muita gente não vai saber, não é? Bom, eu já entendi a questão. Vamos ver o que o Tiago Fernandes quer falar, e aí depois eu retomo a palavra para dar continuidade. Guto, teu microfone está aberto e tua mãozinha. Obrigado, Fábio. Vai, Tiago Fernandes. Eu Valeu, só estou vendo o Guto. Tiago Fernandes, Tá vê se dando- tem alguma outra mãozinha aí. Tá dando para me ouvir? Tô olhando a fila aqui. É melhor tu aumentar um pouquinho, Tiago. Tá baixinho. E aí, tá dando para ouvir agora? Sim. Bom, pegando um pouco o gancho do que o Guto falou, eu lembrei do Foucault, da teoria dos corpos dóceis, no qual ele teoriza e tem uma imagem muito marcante que é dos alunos sendo, de certa forma, submetidos a terem uma postura adequada para a escola. E não só para a escola, mas também para a sociedade. Ou seja, uma formação, de certa forma, para servir e não para ser. É uma coisa, só uma ressalva, mas é muito interessante, vai de encontro ao que o Ciro falou a respeito da questão da liberdade. E às vezes eu me pergunto, será que realmente somos livres por vivermos em sociedade? Só uma ressalva, uma coisa bem curta que passou pela minha cabeça, e foi algo bem marcante quando eu li um livro do Foucault, no qual ele falava a respeito disso. Deve ter sido o Vigiar e Punir. Mas, enfim, né? Guto, seguinte, nós já temos clareza disso, né? A questão é como sair disso, né? O problema também é que os próprios objetos, eles se propõem ou se acomodam na condição de objetos, na condição de seres dóceis. Há uma certa acomodação. A questão é a questão que o Durkheim falou no capítulo 3, né? E que eu li no encontro passado, né? A questão da educação é que a educação ela alcança a mente e alcança a vontade, né? Essa que é a questão. Então, o processo da educação não é um processo da educação que acontece só nas palavras e nos conteúdos. A questão não é só a questão da palavra mundo, da relação entre o mundo e o ser humano e a socialização do mundo mediado pela palavra. É que esse processo desperta sentimentos, vontades, não é? Está relacionado com as nossas paixões, está relacionado com os nossos afetos, no sentido de Spinoza, não é? Então, há um processo, né, de delineamento da nossa própria interioridade. Então, tem um livro que a gente discute essa problemática que você está falando, que é o seguinte: a educação, o processo da formação educacional, os processos escolares e universitários, eles são territoriais. Uma sala de aula não é uma sala de aula, são milhões de salas de aula com milhões de professores e milhões de alunos, é toda uma população. Não é verdade? Então, quando a gente fala em BNCC, a gente fala em BNCC para uma população imensa, para todos os brasileiros, né, do Oiapoque ao Chuí, do norte até o sul. Então, envolve tudo isso aí. Então, envolve a cultura, envolve a sociedade, mas a gente vai ter oportunidade de aprofundar isso. A questão, Guto, é o seguinte: qual é a alternativa que nós temos para isso? Diante desse diagnóstico, diante desse quadro que você delineou aí, né, dos processos de dominação, de autoridade, das relações do poder disciplinar e das relações do poder simbólico, né, que desencadeia todo um processo de opressão, né? E aí é isso que Paulo Freire está discutindo, né, que a opressão
transcende ao professor e o aluno. Acaba o professor sendo também oprimido, né? Não é o professor que é opressor. O professor é um representante do opressor. O professor também é oprimido, né? No fundo, o que eu penso particularmente é que a pedagogia bancária, se vocês olharem, tem um aspas, né, no capítulo 2. Né? Paulo Freire não falou, mas eu acho que a gente tem que falar. É a pedagogia do capitalismo. É a pedagogia do capital. É uma pedagogia que está em todos os poros das relações sociais, familiares, religiosas. Né? Não é à toa que as igrejas mais sólidas, não é? E que têm expressão nacional, os seus bispos são podres de ricos. Isso não é. Existe uma teologia da prosperidade, mas existe também o que eu chamo de pedagogia da prosperidade. Né? Então, existe uma pedagogia nas atividades sociais, nas relações sociais. Bom, mas aí a minha pergunta é: como é que nós podemos contribuir para elaborar uma teoria, não é, que critica essa forma de existência, esse modo de produção, de reprodução, de associação, de relacionamento, de afeto, enfim. Como é que nós saímos disso? Será que nós temos essa possibilidade? Bom, se há essa possibilidade, onde nós vamos buscar? Eu acho que esse texto da Estética da Existência, que eu queria ler, não é, aponta para isso. Então, esse texto foi escrito por Rodrigo Cardoso Ventura, né? O Rodrigo Cardoso Ventura é um psicanalista. Então, o título, A Estética da Existência, Foucault e Psicanálise, não foi escrito por Foucault. Não foi Foucault quem escreveu esse texto aqui, esse artigo. Quem escreveu é Rodrigo Cardoso Ventura. Nós estamos lendo Rodrigo Cardoso Ventura. Então, todas as reflexões que nós formos fazer sobre esse texto, sobre esse artigo, foi construído por esse autor, por esse escritor. Então, os nossos questionamentos e as nossas críticas, não é? Ou os nossos elogios, não é? Vão se dirigir para esse autor. Nós vamos estabelecer, então, um diálogo com esse autor. E a leitura imanente, o primeiro momento da leitura imanente que eu falei para vocês, era o diálogo crítico. Ué, por que crítico? Não é? Por que crítico? Porque o crítico, através do crítico, nós podemos desenvolver a nossa criatividade. E através do crítico é que nós vamos ter uma atitude, nós vamos nos posicionar em simplesmente num leitor que não vai aceitar aquilo que o autor e o escritor está compartilhando conosco. Então, nós, como leitores, né, nós temos que ter uma postura crítica. Então, como é que eu posso operacionalizar isso concretamente? Através de um momento, que é o primeiro momento, não é da leitura imanente, que é o diálogo crítico. No encontro que vem, que eu vou compartilhar um texto que eu queria que vocês lessem, que é do José Paulo Neto, essa noção e esse conceito da crítica vai ficar mais claro, não é? Esse conceito da crítica é um conceito que vem com Kant, depois vem com Marx, né? É um conceito que é bem comum no âmbito da filosofia, né? E no âmbito da literatura. A gente, na produção textual, nós temos que falar um pouco também na crítica literária. Então, a postura crítica é uma postura, não é, que os leitores e os escritores nos exigem para que nós compreendamos o texto, mas que nós não simplesmente vamos aceitar que ele deposite, não é, as categorias, os conceitos e as ideias que ele tem na nossa mente. E também a postura crítica coloca em questão a autoridade do escritor, o argumento de autoridade. Ou seja, a postura crítica posiciona o escritor como interlocutor. O que nós temos que olhar para Rodrigo Cardoso Ventura como um interlocutor, como alguém que vai dar voz a um pensador, que é o Foucault,
na área de psicanálise através de uma categoria que é a estética da existência. Então, veja, antes da gente ler propriamente o texto, nós temos que nos posicionar diante dele. Um texto, um livro, né, não é para ser lido de qualquer forma. A gente não deve evitar pegar um texto e sair lendo de qualquer maneira, não é? Um livro e um texto é alguma coisa que levou uma pessoa, né, a anos de estudo e que ela conseguiu fazer uma síntese. Então, o que nós vamos ler, na verdade, é uma síntese, não é, de muitos anos de estudo, de leitura. Aqui nesse texto está uma parte da vida do Rodrigo Cardoso Ventura. E se isso é vida humana, então nós temos que respeitar essa vida, nós temos que valorizar essa vida. Não é? Ao posicionar esse autor como interlocutor, o que acontece pelo lado do autor? Nós abrimos a possibilidade de construirmos a nossa autoridade intelectual. Então, a nossa autoridade, ela se constrói fragilizando a autoridade do outro. Não é? Esse o pensamento que está, não é, lá no diálogo crítico. Então, nós vamos fazer um diálogo, nós vamos fazer uma conversa, não é? Agora, na perspectiva de Sócrates, não é? Tendo em vista, não é, a aporia. O que é a aporia? É de fazer com que esse autor, fazer com que esse texto, né, nos revelem que existe uma série de questões, existe uma série de lacunas nesse texto aqui. Esse texto ele não é dotado de uma verdade absoluta, não é? Ele é apenas uma contribuição. Então, isso tudo está lá, não é, na teoria, lá na reflexão, não é, do diálogo crítico. Então, o que o diálogo crítico ele propõe? Ele propõe o desenvolvimento dessa postura do leitor, dessa postura crítica, de não concordar, de não aceitar, não é, de uma maneira passiva aquilo que os escritores dizem, aquilo que os escritores falam. Aquilo que os escritores dizem é o que eles sabem, e o que eles sabem é muito pouco diante do que eles têm que saber. E nós também estamos na mesma situação dele. Então, é preciso desenvolver a autoestima do leitor. É preciso encorajar o leitor, né? É preciso fortalecer a interioridade dele, dar força, né? E trabalhar essa interioridade, essa psicologia, essa disposição, né? Isso tudo é um trabalho psicológico, né, que está colocado na leitura. Dificilmente vocês vão encontrar na literatura um autor que fala o que é a leitura da forma como eu estou falando aqui. Então, ler é uma forma de viver. Ler e escrever é uma forma da gente desenvolver a nossa beleza, não é? O belo humano, né? De nós nos reinventarmos. Né? Então, a leitura não é alguma coisa simples como disseram para nós que era na universidade. Então, a leitura é uma coisa extremamente importante. Então, nós vamos ler Rodrigo Cardoso Ventura. O título é A Estética da Existência, Foucault e a Psicanálise. Bom, para a gente não entrar no texto, de uma maneira completamente sem saber quem é o autor que o Rodrigo Ventura vai tratar, que é Foucault, eu vou fazer uma pequena introdução, né? E que eu acredito que vocês já façam isso. No mínimo, tem que ir na Wikipédia, né? No mínimo, para ver quem é o autor. Então, Foucault é um francês, é um psicólogo, né, que tinha um pai como médico, né? E talvez para rivalizar com o pai, ele vai fazer toda uma história da medicina, uma crítica à medicina, não é? Criticando a medicina, ele está, por tabela, criticando o próprio pai. Não é à toa que Foucault vai estudar, não é? Um dos primeiros livros dele é análise da clínica, a história da clínica, como surgiu a clínica. Depois ele vai fazer um livro sobre história da loucura, né? Então, ele
vai fazer uma crítica muito grande a essa dimensão da medicina aí. E depois vai fazer uma crítica ao hospital, né? Então, assim, Foucault é psicólogo, né? Ele inicia a vida dele em um hospital fazendo pesquisa e depois ele vai ampliando os horizontes dele, né? E aí faz o deslocamento para ser um professor universitário, para ser um pesquisador. Desde sempre, ele sempre leu muito, sempre estudou muito, né? E acabou desenvolvendo uma perspectiva de pesquisa original. A pesquisa de Foucault se orienta a partir de 3 momentos importantes da vida dele. Um primeiro momento é a genealogia, muito influenciado por Nietzsche, por um livro que Nietzsche escreveu da genealogia da moral. E aí, genealogia é estudar a gênese, né? Então, ele vai estudar a história do controle, né? Através do livro do Vigiar e Punir, né? Ele vai estudar as técnicas de repressão, né? de tortura. Ele vai fazer toda uma pesquisa genealógica relacionado ao poder disciplinar. Ele descobre um tipo de poder, né, que ele nomeia de poder disciplinar, que vem à tona no século XIX. Isso está no livro Vigiar e Punir. E aí ele escreve esse livro e depois esse livro tem vários desdobramentos, né? Então, isso daí é uma linha de pensamento de Foucault. Mas, além dessa linha de pensamento, Foucault tem uma outra linha, não é? Que é a arqueologia, onde ele vai se debruçar sobre a episteme, né? A origem do conhecimento. Né? Ele foi aluno de Canguilhem, estudou muito Bachelard, não é? Foi aluno de Althusser. Foucault, a princípio, também se filiou ao Partido Comunista. Ele chegou a ser comunista na França, participou ativamente do movimento de 68. Foucault se posiciona no campo da esquerda, né? Ele é um pensador crítico e vai desenvolver vários livros, né? sobre essa linha de pesquisa, que é a arqueologia do saber, né? Que é um livro que as palavras e as coisas, né? Onde que ele vai desenvolver, escrever, né? Publicar o resultado dessas pesquisas. E aí acontece um fenômeno novo na vida do Foucault, já no fim da vida, nos últimos 3 anos de vida. Ele em Bruxelas, participa de uma conferência de Pierre Hadot e ele fica encantado com a conferência de Pierre Hadot, volta para o Collège de France, conversa com a gestão, a direção do Collège de France e contrata Pierre Hadot, né? Convida Pierre Hadot e Pierre Hadot vai trabalhar no Collège de France para o Foucault, mais próximo de Pierre Hadot, estudar a filosofia antiga, estudar o que o Pierre Hadot estuda, não é? Que é o exercício espiritual, que é o amor à sabedoria, que é, em uma palavra, o modo de vida. Não é? Filosofia é um modo de vida, é um modo de viver, é um modo de ser. Não é? E aí, Foucault, desesperadamente, começa, então, né, a ler os antigos, a fazer um estudo dos gregos, sobretudo, do estoicismo, sobretudo, né, o pensamento de Sêneca, e vai escrever vários livros, vai fazer vários cursos desses pensadores, e acaba falecendo sem elaborar uma obra sobre, não é, esses estudos. O que nós temos acesso, não é, são aulas que foram gravadas e que se tornaram e que foram publicadas em livros. Né? Um único ensaio, né, em que ele escreve com o objetivo de publicar e realmente publica, não é o Cuidado de Si, que é o volume 3, não é, da História da Sexualidade. Né? Todos os outros livros são aulas, né? São artigos escritos muito rapidamente, né? Mas ele não conseguiu sistematizar.
De qualquer forma, Pierre Hadot, não é, e Foucault, né, a partir da década de 80, eles abrem um campo de pesquisa, né, para o campo da educação, para o campo, né, da política, para o campo da psicologia. Né? É muito significativo esse campo de investigação, que é o campo do governo de si, da estética da existência, da técnica de si, do cuidado de si, da governamentalidade, né? Das técnicas de si, da asquese, enfim. Esse texto que nós vamos refletir, ou começar a refletir hoje, trata disso. Então, eu vou começar a ler para vocês. Não é? Então, a estética da existência, Foucault e a psicanálise. A primeira coisa que quando eu me baseio na leitura imanente, né, é procurar as unidades significativas e as unidades epistemológicas. As unidades significativas são conceito, categoria e ideias, e as palavras desconhecidas. Então, o que é categoria? Categoria é uma forma de ser. Se é forma, tem conteúdo. O conteúdo da categoria é o conceito, e o conceito é a verdade. O que é a verdade? É o que a categoria é. Ou seja, a categoria é um ser. Então, é onde que eu encontro essas unidades significativas? Eu encontro no próprio texto, a começar pelo título. Então, o título tem uma categoria importante. Qual é a categoria? A estética da existência. Ora, isso me diz muito, porque me diz o seguinte: se eu concluir esse texto e não souber o que é a estética da existência, então não adiantou nada eu ler esse texto. Então, quando eu me debruço sobre um texto e sei que o texto é construído por uma geografia textual, e essa geografia tem os espaços vivos, que são as palavras mundos, e que essas palavras elas ganham esse significado de categoria, conceitos e ideias, e se eu identifico a categoria estética da existência, o que é que eu tenho que buscar no texto? O que essa categoria é. Ou seja, o Rodrigo Cardoso Ventura tem que dizer o que essa categoria é. E eu tenho que registrar essa categoria. Por quê? Porque quando eu leio alguma coisa, não é ler por acaso, é para eu compreender. Não é a possibilidade de eu compreender se eu não tiver memória, se eu não construir memória. Então, para eu construir memória, para depois falar sobre o que eu estudei, sobre o que eu li, não é? Eu tenho que registrar, eu tenho que escrever. Quando eu escrevo, o meu cérebro faz sinapse. Sinapse é um movimento neuronal que leva as informações do sistema límbico para o sistema córtex do cérebro, que é a memória de longo prazo. Então, é necessário escrever por causa disso. Por que eu devo escrever? Eu sou obrigado a escrever? Não, tem um sentido biológico, tem um sentido, né, que para nós construirmos a nossa memória, eu tenho que escrever. Ou seja, não é? Piaget estava correto. Nós temos que fazer cópia, nós temos que repetir. A repetição é um elemento importante da formação. Se a gente quiser criar memória, se a gente quiser escrever sobre alguma coisa, nós temos que escrever. Caso contrário, a gente não consegue memorizar, não consegue apreender o conceito. 2 dias depois, a gente já esqueceu tudo. Então, eu já sei uma coisa. Quando chegar quando o Rodrigo Ventura disser o que é estética da existência, eu tenho que escrever. Mas aí, as categorias não aparecem só no título. Aparece aonde também? Aparece nas palavras-chave. Aqui, ele chama de unitermos. Então, além da estética da existência, do lado esquerdo superior, existe lá as técnicas de si, a estética da existência, a filosofia, a ética, as formas de subjetividade, a pulsão e a intensidade. No nosso caso, não interessa a psicanálise. Eu não vou ler o que o Ricardo Ventura fala sobre psicanálise. Para mim, só interessa a dimensão filosófica, não é,
que ele vai fazer uma discussão, né? Que o Foucault, que ele vai fazer uma discussão com o Foucault. Então, a palavra intensidade, pulsão, não é? São palavras que são importantes, mas que eu não vou levar em consideração. Ou seja, quando nós vamos ler um texto, nós temos que fazer uma hierarquia de importância. Nem tudo é importante. O que é importante que eu não devo deixar de considerar? Aquilo que me interessa para o meu campo de pesquisa, para o meu campo do saber. Então, essas palavras são importantes registrar, não é? A técnica de si, a estética da existência e a filosofia, a ética e as formas de subjetividade. Ou seja, essas palavras são categorias que me interessam saber o conceito delas. Então, quando eu vou ler um texto que eu já sei o que é que eu vou procurar, é muito diferente de eu ler um texto e não saber como eu vou ler o texto, o que é mais importante. Né? Isso em todas as etapas da educação básica, do ensino fundamental, passando pelo ensino médio e indo até a universidade e a pós-graduação. Né? Bom, resumo. Né? Na produção tardia de Foucault, a partir da década de 80, ou como alguns gostam de chamar, no último Foucault, este se dedicou ao projeto de escrever a história da sexualidade. No terceiro volume deste projeto, História da Sexualidade 3, O Cuidado de Si, Foucault trabalha a partir da antiguidade greco-romana 2 importantes conceitos. Para a leitura imanente não é conceito, é categoria. Né? Porque conceito é o que a categoria é. Mas ele está trocando aqui o que é conceito, o que é categoria. Enfim, no livro do José Paulo Neto, vocês vão ver que o que ele está chamando de conceito, na verdade, é categoria. Então, muitas vezes a gente encontra essas confusões nos textos. É comum, é normal. Ninguém é perfeito e os autores também cometem determinados equívocos, que a gente tem que fazer os ajustes necessários para a gente poder entendê-los. Então, o que o Ricardo Ventura chama de conceito, para nós é categoria. Então, o Foucault trabalha, a partir da antiguidade greco-romana, duas importantes categorias: as técnicas de si e a estética da existência, que apontam essas duas categorias para um horizonte, não é? Para uma possibilidade, a possibilidade da criação de um estilo próprio. Eu não gosto muito dessa palavra estilo, né? Me parece muito burguesa. Né? Então, eu prefiro chamar de modo de vida, né? Modo de viver. Mas, enfim, né? São diferenças de uso de determinados termos e a gente tem que aprender a viver com a diferença. Eu não tenho nada contra as pessoas preferirem estilo a modo de vida. Não é? Eu prefiro modo de vida. O Fábio prefere estilo. Não é por isso que eu não deixo de amar o Fábio. E nem é por isso que ele deixa de me amar. Nós continuamos, nos amamos, mesmo com diferença. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, é o seguinte, essas duas categorias, elas apontam para um horizonte, né, para uma possibilidade. A possibilidade de criar um estilo próprio. Não é? Ou seja, um estilo próprio já está sugerindo autonomia. Não é? Ou seja, a possibilidade das próprias pessoas, por elas mesmas, criarem um modo de vida. Então, essas duas categorias estão relacionadas ao nosso destino, ao destino das nossas vidas, ao destino da vida de cada um de vocês. Então, entre os gregos, duas categorias estavam relacionadas aos destinos das pessoas. Quais eram essas categorias? A estética da existência e a estética da existência e a técnica de si. Por exemplo, na BNCC, hoje no ensino médio, né, sugere que os educadores trabalhem com um projeto de vida. Né? Tem lá, né, olha, vocês trabalhem com um projeto de vida, cada aluno tem que elaborar um projeto de vida. Né? Eu, quando estava trabalhando numa escola do Eustáquio Gomes, né,
com 2 estudantes, a gente fez um projeto de pesquisa sobre a leitura imanente, para socializar a leitura imanente numa disciplina eletiva. Então, a gente elaborava o projeto de vida mostrando para os estudantes que a vida dele se faz hoje, a vida dele se faz agora, não é? A vida dele tem a ver com a estética e tem a ver com a virtude. Tem a ver com a ética das virtudes, com a estética da existência. Então, os gregos, essa ideia de projeto de vida estava relacionado a 2 categorias importantes. A estética da existência, de você construir uma vida bela, prazerosa, não é? Você conquistar o bem viver, não é? A vida boa, não é? E estava ligado não só a isso, mas uma ética das virtudes. E essa ética das virtudes, ela está relacionada com essa categoria da técnica de si. Bom, então, a estética da existência e a técnica de si está relacionado à possibilidade da criação de um estilo próprio, visando a produção de si mesmo como artesão da beleza de sua vida, fazendo desta uma obra de arte. Então, não precisa dizer que, quando eu leio isso aqui, eu fico todo arrepiado, né? Quer dizer, os gregos, eles tinham uma noção, né, que os filósofos, né, os homens livres, né, não só homens livres, porque Epiteto era um escravo e se tornou um filósofo, né? Então, a escravidão na Grécia tinha lá as suas particularidades. Não estou defendendo a escravidão, não. Toda a escravidão é péssima. Na Grécia imperava a aristocracia. Os escravos, muitos, não eram considerados homens, eram instrumento de trabalho. Então, é claro que a gente abomina qualquer tipo de escravidão. Mas os homens livres tinham essa concepção. Qual era a concepção? Que eles podiam fazer da vida deles uma obra de artes através da técnica de si. Então, a técnica de si, a estética da existência, são categorias que interagem entre si. Elas são mobilizadas concomitantemente para que os homens e as mulheres, por eles próprios, pela própria iniciativa, nas ocupações que eles, nas atividades que eles se ocupavam, nessas atividades eles se constituíam como seres, não é, livres. Então, isso é muito importante. Apesar do diálogo entre a obra filosófica de Foucault e a psicanálise ter sido pautada por críticas e questionamentos, este trabalho versa sobre a possibilidade de pensarmos a partir do estabelecimento de uma articulação entre esses 2 campos de saber. A experiência psicanalítica no sentido de possibilitar o sujeito a produzir um estilo para a sua existência. Eu só não sei como é que isso é possível. Como é que um psicanalista pode contribuir para as pessoas fazerem da sua vida uma obra de arte? Bom, eu não sei a experiência de vocês, mas eu já passei por muito tempo, né, pelo divã. Não é à toa, não é por acaso que eu estou aqui em pé falando por vocês. Já tive muito sofrimento na minha vida, né? Então, já participei de muito divã. E eu ficava muito chateado que eu chegava lá no divã e os psicanalistas botavam para falar. E eu falava. Aí chegava uma hora que eu falava, olha, eu já estou cansado de falar. Eu quero saber o seguinte, qual é o diagnóstico? O que eu tenho? Por que eu sofro disso? Por que eu tenho isso? Bom... Eles não sabiam muito explicar o que era aquilo, entendeu? Então, como é que eu posso construir um estilo de vida, uma forma de vida, um modo de viver, um modo de vida diferente do modo de vida que está me causando um monte de transtorno na psicanálise, que eu só falo. Como é que isso vai modificar a minha vida? Então, eu não sei. Eu já fui atrás de outros textos do Rodrigo Ventura para saber como é que ele, Rodrigo Ventura, não é, através das experiências dele, não é, na clínica, como é que ele consegue essa façanha. E eu não encontrei nenhum artigo, não é, em que ele revele, olha,
essa pessoa entrou com esses problemas, ele tinha esse modo de vida. Depois de um determinado período de psicanálise, agora, psicanálise freudiana, agora ele é uma outra pessoa, porque ele modificou o modo de vida dele. Isso daí não existe. Então, assim, eu gostaria muito, se vocês, né, por acaso fizerem uma pesquisa, encontrar um artigo do Rodrigo Cardoso Ventura, né, que ele mostre, que ele consiga fazer essa façanha e você compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz, que já tem uns 5 anos que eu vou atrás desse negócio e não encontro. Bom, mas aí ele diz lá, o que pretendemos com este trabalho é apenas levantar algumas hipóteses iniciais de pesquisa, enfatizando a clínica psicanalítica enquanto possibilidade de criação inventiva de novos modos de existência e estilos de vida, ou seja, formas de subjetividade. Então, formas de subjetividade, ele já está dizendo aqui o que é forma de subjetividade. A forma de subjetividade é uma categoria. O que são formas de subjetividade? São formas de existir no mundo. As formas de existir do mundo revelam uma subjetividade, não é? As formas de viver, elas revelam uma forma de ser, né? Uma forma de vida, um estilo de vida, um modo de existência, né? Uma outra coisa importante nesse último parágrafo é que ele indica uma unidade epistemológica. O que é unidade epistemológica? É a linguagem da ciência, hipótese, objetivo, tese, postulado, proposição, axioma, e isso aparece nos textos. E, de uma maneira geral, não é? Os autores dizem isso. Então, ele diz aqui, na hipótese de trabalho dele, né, levantar algumas hipóteses iniciais de pesquisa, enfatizando que a clínica psicanalítica, né, ela possibilita a criação de um novo modo de existência. Isso é uma hipótese. Ele não vai trabalhar isso nessa hipótese. Ele não vai trabalhar. Mas ele diz aqui em cima qual é o objetivo dele, né? Qual é o objetivo dele? Bom, aonde que está o objetivo? Bom, vamos continuar então. Então, nós já encontramos aqui, nós já identificamos, né, uma categoria em que ele menciona o conceito, que é a categoria formas de subjetividade. Formas de subjetividade são modos de existência e estilos de vida. E aí ele continua naquela coluna do meio ali. Começa o texto. Na antiguidade greco-romana, as técnicas de si, ou técnicas de cuidado de si, notem que é ou. Essas coisas são sinônimas, não é? Então, técnica de si e técnica de cuidado de si é a mesma coisa. Ou então, técnica de si e cuidado de si é a mesma coisa, é ou. Então, na antiguidade greco-romana, as técnicas de si ou técnicas de cuidado de si possibilitavam aos indivíduos, às pessoas, eu não gosto dessa palavra indivíduo, né? Porque indivíduo é uma categoria liberal e o indivíduo, ele não me permite ver diferente de uma pessoa que ela é portadora de uma personalidade. Então, o indivíduo é um elemento na realidade social, né? Então, essa perspectiva de reduzir nós, pessoas, a um indivíduo, eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas, enfim, né? Eu prefiro pessoa. Então, possibilitam aos indivíduos a realização, por eles mesmos, de determinadas operações em seu corpo, em sua alma, em seus pensamentos e principalmente em suas condutas. Bom, isso para mim é fundamental, né? Ou seja, né, existe a possibilidade de eu trabalhar em mim. Através de quê? Através da técnica de si e através da técnica do cuidado de si. Eu só posso fazer isso se eu souber o que é isso. Mas isso já me revela uma coisa importante. O mundo grego é completamente diferente do nosso mundo. O mundo grego tem o homem, a pessoa, como um objetivo, como uma finalidade.
Então, pelo menos os filósofos, pelo menos os homens livres, colocam como objetivo eles próprios, os próprios homens, não é? Tanto individualmente, enquanto pessoa, quanto coletivamente, né? Porque as escolas, a academia de Platão, não é? O liceu de Aristóteles, a escola de Epicuro, né? Então, são escolas de formação. Então, a formação é coletiva. Então, tanto individual quanto coletivamente, a formação tem como objetivo desenvolver as potencialidades do ser humano, né? Ou seja, em última instância, nós vivemos para melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso ser. Então, os gregos não está presente na mente dos gregos que eles têm que se formar para o mercado de trabalho. Ele tem que estudar para trabalhar para outra pessoa, né? O objetivo não é no futuro, o objetivo da formação é uma formação no presente, é aqui e agora. Então, na antiguidade greco-romana, essas duas categorias, as técnicas de si e as técnicas do cuidado de si, possibilitavam às pessoas a realização por elas mesmas. Ué, como assim? Eu fico curioso, né? Como é que as próprias pessoas elas podem se autorrealizar através de determinadas operações em seu corpo, em sua alma, em seu pensamento. Ou seja, aqui, quais operações? Quais são essas operações? Então o texto ele vai revelando determinadas coisas que ascendem a curiosidade epistemológica. O que é que são essas operações? Eu fico muito curioso em saber o que são elas, né? Porque descobrindo o que elas são, eu posso também me valer delas para melhorar, para cuidar de mim, fazer uma operação em mim mesmo, sem precisar de médico algum, né? Eu por conta própria. Então, isso é uma coisa, na minha perspectiva, muito sedutora. E aí ele continua. As técnicas eram procedimentos. Olha, então aqui ele vai definir o que é técnica. Ele está dizendo, estas técnicas eram, essas técnicas são, essa técnica é. Então a categoria técnica tem um conceito, né, que eu tenho que ficar atento e tenho que registrar para eu poder memorizar, para eu poder aprender esse texto e poder discutir com autoridade, com segurança, não é? E com um certo domínio. Então, eu tenho que saber o que são as categorias e quais os conceitos dessas categorias. E isso está no texto, como eu estou mostrando a vocês. Estas técnicas eram procedimentos prescritos aos indivíduos para fixar sua identidade. Eu não gosto dessa palavra identidade, mas tudo bem. Para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins. Isso graças a relações de domínio de si sobre si, ou de conhecimento de si sobre si. Elas representam a prática de determinadas ações onde o próprio sujeito era objetivo final destas práticas. E aí eu quero fazer uma consideração importante, não é? Vocês têm uma finalidade de aprenderem a escrever trabalhos acadêmicos, artigos, teses e dissertações. Tá certo? Para que vocês aprendam, vocês têm que ter domínio de vocês sobre vocês. Se vocês não tiverem o domínio sobre vocês não vão aprender a escrever artigo, nem tese, nem dissertação, nem nada. Não é? Porque ter domínio sobre vocês é vocês darem liberdade a vocês a aprenderem isso que vocês querem. E isso que vocês querem vai implicar a vocês entrarem em conflito com as pessoas que estão vendo televisão de volume elevado, né? Vai fazer com que vocês entrem em colisões em função das responsabilidades maternas e paternas, vai fazer com que vocês entrem em conflito do reduzido tempo que vocês têm em função do consumo do tempo do trabalho, não é?
Então, estudar não é uma coisa fácil e que exige, né, um autocontrole, um controle de vocês sobre vocês. Se vocês querem isso, vocês têm que se aplicar a isso. Se vocês têm essa finalidade, ninguém pode ser empecilho para vocês conquistarem isso. Vocês têm que ser dono da vida de vocês, não é? Não é fácil estudar. Tudo conspira contra. Tudo conspira. A sociedade não existe para que nós estudemos, para que nós sejamos, construamos, não é, um ambiente para que nós estudemos. Não é isso que acontece, não é? Vai fazer, tudo conspira para vocês abandonarem o curso de graduação, para vocês encherem o saco da tese e da dissertação e vocês larguem. De vocês, na quarta-feira que vem, não virem para cá para a gente conversar, vai aparecer muitas outras coisas interessantes. O marido de vocês e as mulheres de vocês vai chegar cheiroso, cheio de perfume, sedutor, e aí vocês vão ficar, ai meu Deus, aí não vou assistir a aula daquele corno, não. Aí vocês vão namorar a mulher e um homem de vocês. Aí é pronto, vocês não têm autocontrole de vocês têm que ter domínio sobre vocês, não é? Domínio, ter autocontrole sobre vocês. Eu estou fazendo uma teatralização, mas isso é sério, né? Isso é uma coisa que se vocês pararem para pensar em relação a isto que eu estou falando, que é o estudo, vocês vão ver que vocês fazem das tripas coração para vocês terem um tempo de estudar. É muito difícil, não é fácil. Tem pessoas que levam a vida inteira para poder, já no meio da vida em diante, não é, perceber que, poxa, estudar é uma coisa que é interessante, que faz a gente crescer, que é uma forma de nós nos transformarmos, de nós operarmos sobre nós mesmos, de nós cuidarmos de nós. Ou seja, estudar é uma técnica de si. Estudar é uma técnica de si. E isso se perdeu na história, não é? Os gregos estudavam, os gregos faziam filosofia por amor. O que é filosofia? Filosofia é estudar. Filosofia é quem estuda. Filósofo é quem estuda. Filósofo não é quem tem certificado de licenciatura ou de bacharelado. Há uma diferença brutal. Tem muito professor de filosofia, mas tem muito poucos filósofos. O sistema não deixa nós desfrutarmos da liberdade de estudar, da liberdade de escrever. Então, continuando aqui, então nós já sabemos o que é técnica de si ou então cuidado de si. Técnica de si ou cuidado de si são procedimentos, portanto, métodos, né? Procedimento é método, é como realizar as técnicas de si, o cuidado de si, é um procedimento prescrito, né? Ou seja, orientado, né? Está dito, né? Está dito em vários tratados, né? Está dito nas cartas a Lucílio de Sêneca, está dito nos escritos de Epiteto, né? Tá dito em Marco Aurélio, nas meditações de Marco, está lá dito como é que nós devemos proceder. Então, a técnica de si é um procedimento prescrito aos indivíduos. Para quê? Para quê? Para eles fixarem a sua identidade. Ou seja, eu vou entender, não é, a identidade no sentido, não é, de Milton Santos. Milton Santos diz, não é, que a identidade é aquilo que se deseja ser, não é? É aquilo que se deseja ser. Depois eu vou pegar esse conceito de uma maneira mais clara, né? Mas a identidade está relacionado com isso que nós desejamos ser enquanto homens, enquanto mulheres, não é? Que não tem nada a ver com profissão, né? Mas tem a ver com eu quero ser pintor,
né? Tem a ver com as artes. Então, nesse sentido, a filosofia é um artesanato, é uma atividade artesanal, né? É um fazer humano com as mãos, com os corpos, com a linguagem, com a literatura. Então, é feito com as mãos, é feito com o corpo, né? Então, é um tipo de artesanato. Então, qual é o objetivo? Né? É fixar a identidade, mantê-la, ou então transformar a identidade se as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas são. Então, nós temos o direito e nós devemos ter não só o direito, mas a possibilidade de nós agirmos, exercermos determinadas atividades para nós transformarmos aquilo que nós queremos transformar em nós. Então, para transformá-la em função de determinados fins. E isso graças a relações de domínio de si sobre si. Ou seja, se nós queremos ser uma coisa, mas se a gente não se dedica, se a gente não consegue, não é, controlar os nossos desejos, as nossas paixões mundanas, para nós nos dedicarmos àquilo que nós queremos ser, então nós não vamos ser nada em tempo algum, porque a gente não consegue se controlar, a gente não tem o domínio sobre nós. Então, nós temos que ter um autodomínio sobre os nossos desejos. Continuando, a gente já sabe o que é a técnica de si. É um procedimento para fixar a identidade, né? Que pode manter ou que pode transformar. Portanto, então está continuando. Portanto, em consequência disso, por conseguinte, né, as técnicas de si devem ser entendidas como práticas, através das quais o homem e a mulher não apenas determinava para si mesmo as regras de sua conduta, como também buscava modificar-se para alcançar a sua singularidade. A prática dessas técnicas resultava em uma reflexão sobre os modos de vida e sobre as escolhas de existência de cada um. Nós somos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, não é? Bom, é uma prática. Aquilo que a gente pratica nos transforma como resultado daquela prática. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que nós nos ocupamos durante o dia. As nossas ocupações diárias podem banalizar a nossa vida ou pode, né, transformar a nossa vida no sentido de nos tornar pessoas melhores, eticamente melhor, esteticamente mais com qualidades estéticas e éticas diferenciadas, né? Humanizadoras. Para o estabelecimento desta relação consigo, era necessário, uma palavra que Sandra e Elione gostam, desta relação consigo, era necessária instituir um trabalho de si sobre si mesmo, ou seja, um treinamento, não gosto dessa palavra treinamento, mas um treinamento de si, que se realizava através de uma asquese. O que é asquese? É uma palavra grega que quer dizer exercício. Então, a técnica de si é um exercício espiritual, é um exercício através do qual o ser humano atua sobre a sua alma para manter a sua identidade ou transformar a sua identidade. Ou seja, isso está relacionado ao seu modo de vida, ao seu modo de ser. E isso exige um autocontrole, né? Ou seja, né, as técnicas de si é um tipo de exercício que trabalha o ser humano para ele viver melhor, para ele ter consciência de si, ele poder trabalhar em si mesmo, né? As técnicas de si desenvolvem, então, o quê? A consciência para si.
como as técnicas de si responde àquela pergunta do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, para nós nos conhecermos, como os gregos, né? Para os gregos se conhecerem, eles teriam que fazer o quê? O exercício das técnicas de si. Né? Então, para os gregos se conhecerem... Agora, para que eles se conhecerem, eles tinham que ter domínio de si sobre si. Alguém que não tem domínio de si sobre si não consegue, não é, se exercitar, não consegue fazer meditar. Meditar não é ficar uma hora ou outra, não é igual o monge tibetano. Senta numa mesa de perna e fica falando, é 9 horas, é 9 horas, é 9 horas. Não é isso, não. Não é isso que é meditação, não para os gregos. Né? Os gregos é procedimento, são procedimento. Bom, ou seja, Ciro, fala. a gente tem 3 minutos, tá? Para dar o horário. Temos 2 perguntas que eu acho que a gente é melhor que a pessoa faça na próxima aula no início, não acha? Deixa eu terminar aqui. Ou seja, era necessário ocupar-se consigo. Pronto, aí terminei esse parágrafo. São 20h58. A gente faz o seguinte, Fábio. Vamos deixar as pessoas perguntarem e aí a gente se despede em seguida. Muito obrigado, viu? Tá. Maria Aparecida Ferreira e Geisa, vocês querem fazer a pergunta? Não, é porque eu li o texto, Ciro, e aí ele fala da questão da ética. E aí, ética, eu aprendi a ética a ética que é... Aí eu não sei. Então, o conceito de ética, ele fala na página 65. Tá. A Maria Feitosa disse que está sem microfone. Eu vou ler aqui a pergunta dela, que é como sabermos diferenciar vícios e prazeres momentâneos? Então, veja só, é importante fazer... É o seguinte, o Fábio vai anotar essas perguntas e no próximo encontro a gente começa respondendo essas perguntas. Quem quiser fazer mais algumas perguntas, faz no grupo de pesquisa também, e aí o Fábio vai listar todas essas perguntas, vai compartilhar comigo, e no próximo encontro eu respondo todas essas perguntas. Eu queria sugerir o seguinte, para nós, na primeira meia hora, a gente matar esse texto e, no próximo encontro, a gente começar um outro texto, que é o texto do José Paulo Neto, né? Que é um texto sobre introdução ao estudo, né? Ao método de Marx. Do método de Marx. Aí, na primeira meia hora do encontro que vem, a gente termina esse texto, todos vão ler, todos vão fazer um monte de perguntas. Se não for possível concluir em meia hora, a gente fica em uma hora, mas no próximo encontro eu queria começar já com o texto de José Paulo Neto, tá certo? Pode ser assim? Pode. Pronto, o texto vai ser compartilhado por Fábio. Fábio vai... eu vou colocar lá no grupo. Pessoal, olha só, a gente tem 37 pessoas na sala e só 17 responderam a lista. Eu vou ficar mais 2 minutinhos aqui para vocês responderem a lista, porque eu não vou poder ficar enviando o link no particular depois que a gente fechar a aula, tudo bem? Outra coisa importante, o Fábio vai compartilhar com vocês algumas perguntas para vocês terem a oportunidade de avaliar os encontros, para eu ir melhorando também. É muito bom eu ter o feedback de vocês. E aí tem umas perguntas que eu e ele elaboramos hoje, e aí se vocês puderem preencher, aí vai me ajudar muito, tá certo? A gente melhorar esse diálogo entre nós aqui. Perfeito. Perfeito? Podemos nos despedir? Podemos, mas deixa só um adendo rapidinho. Eu não prefiro estilo de vida, não, tá? Eu prefiro modo de vida, mas quando eu falo modo de vida, as pessoas não entendem. Aí eu falo estilo de vida. É mais fácil. Tá certo, bonitão.
Gente, foi ótimo, gostei muito. Eu acho que hoje eu me senti melhor, não é? Me senti mais à vontade, embora não consegui concluir o texto, mas foi muito bom. Eu quero me despedir. Querem falar alguma coisa? Sandra, Elione, eu acho que foi muito bom. Só dar boa noite a todos. Tá certo. Bom fim de semana. Boa noite, então. Valeu mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até. Boa noite, pessoas. Nos falamos lá no grupo. Vou enviar o formulário para vocês responderem e a gente vai se falando no grupo. Abraço. Tchau, tchau. Quem não preencheu a presença, fica aí um pouquinho com o Fábio para preencher. Isso, tchau, um abraço para todos. Pode ficar um pouquinho que eu vou... Tchau, Andréia, minha linda. Esse sorriso é comovente. Aquele já saiu? Acho que já. Ah, tá aí. Ah, Raqueline, olha de onde eu estou falando agora.